Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, quarta-feira, dia 30 de outubro de 2024, o Evangelho de Jesus é de autoria de Lucas 13, de 22 a 30. Jesus atravessa povoados, aldeias, lugares, subindo para Jerusalém. E alguém, de forma bem inusitada, se dirige a Jesus perguntando, sobre a salvação. É verdade que são poucos os que se salvam? Interessante, meus irmãos, que nós devemos compreender esta pergunta, muito parecida com a pergunta feita pelo jovem rico, aquele jovem do episódio em que Jesus fala sobre os 10 mandamentos e depois diz: olha, eu observo tudo isso desde pequeno, muito cedo. E depois Jesus diz: uma só coisa te falta, vende tudo, doa aos pobres, vem e segue-me. E ele foi embora triste porque ele possuía um grande patrimônio. Há uma certa semelhança, porque aquele homem rico, aquele jovem rico, ele pergunta: Senhor, o que eu devo fazer para conseguir o céu, para ganhar o reino de Deus? Ele está perguntando: quanto eu devo pagar para ter o céu? E Jesus fala do reino de Deus, fala dos mandamentos, da exigência do reino de Deus. A pergunta de hoje tem uma proximidade, uma semelhança com a mesma pergunta do jovem. O que eu devo fazer para ganhar o reino dos céus? Ou seja, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Será se alguém tem mérito na salvação? Nós poderíamos entender esta pergunta. Vejam que Jesus não responde sim nem não. Ele simplesmente diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão, mas não conseguirão. Será se esta resposta de Jesus em falar, não responder sim, não, mas utilizar esta expressão, não está significando Jesus dizer: faça a sua parte? Vejam o que está então na conclusão do Evangelho. Aí, sobretudo, pegando os versículos 28, 29 e 30, os 3 últimos versículos. Jesus diz então às pessoas: afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Antecede este versículo que acabo de citar a palavra de Jesus que conta esta parábola. Se você bate a porta de alguém e ele já fechou, ele não vai abrir para te atender, e você começa a gritar de fora: abre-me a porta. E ele vai dizer: eu não vos conheço. E você de dentro vai dizer: eu te conheço, eu estive com você, eu tenho amizade com você. E Jesus vai dizer: olha, ele não vai abrir a porta por isso. Às vezes aquela mensagem que pode cair ao nosso coração no dia de hoje, imaginando que é suficiente fazer alguma coisa isoladamente, frequentar a missa quando dá certo, 2 vezes por ano, na Páscoa e no Natal, que já é alguma coisa, mas é muito pouco para um ser cristão, é muito pouco para a vida de alguém que se diz próximo de Jesus Cristo, seguidor do Mestre, alguém comprometido com a causa do reino de Deus. É muito pouco. Senhor, estive em tantas missas, participei de tantas coisas. Afastai-vos de mim, vós que praticais a injustiça. Talvez este caminho, esta porta estreita colocada por Jesus Cristo, signifique uma vida íntegra e justa,
em primeiro lugar, afastado de todo o caminho de pecado. Tem pessoas que exaltam tão bem as obras boas que fazem e descuidam de vigiar, talvez na mesma proporção ou muito maior, as obras más, o pecado, a maldade e tantas outras coisas. Uma coisa não pode descuidar da outra. Se eu sou uma pessoa que faço muitas coisas boas, eu preciso ter um espírito muito vigilante para não fazer nada de errado, nada de pecado. Eu exalto, então, enumero as grandezas dos feitos que praticam obras boas. Que bom, glória a Deus, assim seja. Mas é suficiente se você não evita as atitudes de pecado, os caminhos errados? Claro que não, claro que não. Se eu faço bem, eu preciso, é urgente que eu vigie para não cair em tentação, não fracassar, não estragar as obras boas que eu faço. Afastai-vos de mim, vós que praticais a injustiça, está dito por Jesus Cristo. Hoje, a igreja celebra São Marcelo Tanger, mártir da Ilha Amalfitana, atual Marrocos, Mauritânia, Ilha Mauritânia, atual Marrocos, né? Então, era um homem dedicado a Deus, zeloso, homem justo, íntegro, aquele que se colocou a serviço do pobre, do injustiçado, era fiel a Jesus Cristo. Para não negar a sua fé, foi mártir, coroou a sua fé, derramando o seu próprio sangue. A exemplo deste grande santo, São Marcelo Tanger, que viveu e seguiu a Jesus Cristo, foi fiel em tudo. Procuremos também zelar assim a porta estreita, aquele espírito vigilante, aquele propósito perseverante, é aquele seguimento a Jesus Cristo com aquele olhar esperançoso, confiante, aquele espírito, aquela alma, aquele ser humano que não se distrai com as coisas do mundo, mas segue firme o próprio Jesus Cristo. Que nesta quarta-feira, penúltimo dia de outubro, mês das missões, mês de Nossa Senhora Aparecida e de São Francisco, procuremos perseverar também na fé. É verdade que são poucos os que se salvam. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Oração, confissão, Santa Missa, temor a Deus, afastar, renunciar às coisas do mal e praticar as obras boas, praticar a justiça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.